Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante que chega a dar um nó na cabeça. E se uma das histórias mais antigas da humanidade não fosse só uma parábola, mas também um mapa para os erros mais básicos da programação? Vamos investigar a história de Caim, mas olhando para ela através das lentes do código. Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. E se a inveja, o crime e a maldição de Caim pudessem ser traduzidos para a lógica fria de diferentes linguagens de programação? Olha, se preparem porque essa é uma viagem bem diferente pela tecnologia e pelo mito. Ok, vamos começar com o Node.js. Aqui, a história de Caim não é sobre o que ele constrói, mas sobre o que ele executa. E, mais importante, como ele lida com os erros. É uma verdadeira tragédia de fluxo e falha. Nesse slide, a gente vê como os elementos da maldição de Caim se parecem, e muito, com a vida de uma aplicação moderna. Caim aqui é como um processo de software leve, que aparece e some, sem guardar memória do que fez antes, sabe? Ele é stateless, sem estado. A sua marca, a sua maldição, viram um ID de processo único lá no Kubernetes. E a terra de Node, o lugar do exílio. O que seria? O caótico, gigantesco diretório Node Modules. Faz todo sentido, né? E aqui está o crime, em programês. A ofrenda de Caim é, na verdade, uma promessa de dados que falha, uma promise que dá errado. Só que, em vez de lidar com essa falha, que era até previsível, o que seria o equivalente a aceitar a rejeição de Deus, ele simplesmente ignora. E aí ele comete o pecado capital da programação assíncrona, uma rejeição não tratada. E olha só a consequência disso. O erro não fica ali, quietinho. Ele vira uma catástrofe, uma exceção não capturada, que não só rejeita a ofrenda, mas destrói o sistema inteiro. É literalmente o fratricídio digital que derruba a aplicação toda. E qual a punição dele? Viver como uma função serverless. Ele é chamado, executa a sua tarefa e some, sem nunca ter um lar fixo. Fica para sempre esperando por eventos, preso na solidão do async await e condenado a usar try-catch em tudo, para nunca mais cometer aquele pecado original. Agora a gente muda completamente de paradigma. Vamos para o C++. Se em Node.js o pecado era lógico, era assíncrono, aqui a coisa fica física, tangível. É um crime de má gestão de recursos, um pecado de memória, que tem consequências bem reais para a máquina. A analogia aqui é, nossa, bem mais visceral. O assassinato não é um processo que simplesmente acaba, é um corpo que nunca é enterrado. Ou seja, uma fuga de memória, um memory leak. A maldição de Vagor sem rumo vira um ponteiro perdido, um dangling pointer. E a morte violenta de Abel, uma falha de segmentação que fecha o programa na hora, sem aviso. O pecado em C++ é simples, mas é devastador. Caim aloca memória para a ofrenda dele usando a palavra new. Só que, na sua raiva, na sua negligência, ele esquece o passo mais crucial de todos: liberar essa memória com delete. Ele deixa um recurso ali, ocupando espaço para sempre. Pois é, a oferta rejeitada, o corpo de Abel, não vai embora. Ele fica lá, no RIP da memória, como um fantasma que vai consumindo recursos em silêncio, até que, uma hora, o sistema inteiro entra em colapso por causa desse peso morto. A terra de Node, por Caim do C++, é o próprio RIP da memória. Um lugar sem lei, sem um coletor de lixo para limpar os erros dele. É um cenário de responsabilidade total, onde cada new é um fardo e cada delete esquecido é um eco do seu crime. Mudando para linguagens de mais alto nível, Caim evolui. Ele não é mais só um executor errante ou um gestor de memória. Agora ele é um construtor. Um construtor de civilizações, um urbanista. Mas, como a gente vai ver, a falha dele continua lá, só que mais escondida, debaixo de uma camada de elegância. Em Python, Caim constrói a sua cidade, Enoch, não com tijolos, mas com módulos. A fundação é feita de importes. A arquitetura é governada pela lei da indentação, o que cria uma cidade clara, fácil de ler. Os bairros são definidos por loops e classes. Parece tudo perfeito, não é? Só que o pecado aqui não é técnico, ele é ético. Não tem um crush, não tem uma falha catastrófica. O assassinato é um erro de lógica, silencioso. É uma falha num algoritmo que favorece o Caim em detrimento do Abel, sistematicamente. É um sistema com um preconceito escrito no seu código-fonte. E a maldição dele, essa é talvez a mais poética de todas. São as linhas de código comentadas. Sabe, aqueles vestígios de um algoritmo mais justo que ele pensou em fazer, mas abandonou. São fantasmas no código,
um lembrete eterno da sua falha moral, visível para qualquer pessoa que leia aquele programa. Agora, vamos para o JavaScript. Aqui, a cidade de Caim ganha vida. Não é um plano estático como em Python. É uma metrópole dinâmica, reativa, construída em cima de eventos. On-click, on-mouse-over, a cidade está sempre ouvindo, sempre reagindo a tudo. O pecado aqui é a poluição do escopo global. O erro de Caim não fica contido. Uma variável mal declarada se espalha como uma praga, corrompendo funções em partes totalmente diferentes da cidade. É um pecado contagioso que envenena o ecossistema inteiro. E a maldição de Caim em JavaScript aparece justamente nas coisas mais peculiares da linguagem. A sua marca é a palavra-chave disso, um símbolo de identidade confusa, que muda de significado dependente do contexto. E o seu vagar eterno é o famoso callback-L, aquela teia de funções uma dentro da outra, que torna a lógica dele tão difícil de seguir quanto os seus próprios passos errantes. E isso nos leva à nossa seção final, e a mais ambiciosa. O que acontece quando Caim, o programador falho, põe as mãos na ferramenta de programação definitiva? O que acontece quando ele ganha acesso à inteligência artificial? Com a IA, a escala muda absurdamente. Caim não constrói mais uma cidade, ele constrói realidades inteiras. O exilado não está mais só buscando um abrigo, ele está tentando programar um universo à sua imagem e semelhança. Talvez para corrigir o erro original ou para impor esse erro a todos. E essa é a primeira grande questão. Será que essa ferramenta daria a ele o poder da redenção? Ele poderia criar uma simulação onde o seu erro nunca aconteceu? Um tipo de Éden digital? A questão fica ainda mais profunda. A tecnologia consegue resolver um problema da alma? Caim poderia usar algoritmos para remover a própria culpa? Para editar a sua natureza falha? E aí vem a alternativa distópica. Talvez, na sua busca por controle para evitar o erro, ele criasse um mundo perfeito, ordenado, eficiente, seguro, mas frio, sem livre-arbítrio, sem paixão. Um mundo sem alma. E a gente termina com esse diálogo, que é até meio assombroso. Caim, cara a cara com a sua criação, percebe que existe um abismo entre eles. A IA pode processar o conceito de culpa, mas não consegue sentir o peso dela. E é nessa diferença que talvez more a essência da condição humana. Uma falha que nenhum código pode simular ou corrigir. É uma reflexão e tanto, não é? Valeu pela companhia nessa viagem.